Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei exatamente quando é que vocês estão assistindo a essa aula. Eu confesso que eu gostaria de estar do lado de vocês, presencialmente, um do lado do outro, mas em tempos de crise, em tempos de exceção, essa é uma saída, uma alternativa interessante. A gente vai então conversar um pouquinho hoje sobre o tema que eu julgo, que eu considero simplesmente o mais importante de todo o módulo de diabetes de vocês, a fisiopatologia do diabetes tipo 2. Porque, como vocês bem sabem, o tratamento medicamentoso ele deve ser pautado em cima da fisiopatologia para todas as doenças, em especial para as doenças crônicas. É uma forma da gente tentar desconstruir a fisiopatologia que sustenta a doença, agredindo cada um dos pontos dessa fisiopatologia com um medicamento ou com alguma estratégia. Eu coloquei no título Fisiopatologia Atual do Diabetes Tipo 2 porque existem alguns pontos da fisiopatologia mais modernos que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E qual que é o meu objetivo com essa palestra? Primeiro, ampliar, aprofundar a compreensão que vocês têm hoje sobre a fisiopatologia do diabetes tipo 2. Claro que todos vocês, principalmente aqueles que fizeram clínica médica antes de fazerem endocrinologia, já trazem nas suas mochilas algum tipo de conhecimento sobre fisiopatologia do diabetes tipo 2. Todo mundo sabe que é uma doença fruto da resistência à insulina. Com essa aula, no final dessa aula, vocês vão ter um olhar um pouco mais diferenciado, um pouco mais próximo do que se espera de um especialista. Eu quero que vocês passem a entender que o diabetes tipo 2 é uma doença complexa, assim como a hipertensão, por exemplo, e que, como tal, merece um tratamento, como a gente já mencionou, baseado em fisiopatologia. A gente precisa também aprender a correlacionar os diferentes antidiabéticos disponíveis no nosso país com os respectivos pontos dessa fisiopatologia. Metformina, o que ela agride nessa fisiopatologia? As glitazonas, o que ela atende nessa fisiopatologia e assim por diante. Bem, quando eu fiz endocrinologia, quando eu estava sentado aí onde vocês estão, né? E tive essa aula no passado, era muito simples falar da fisiopatologia do diabetes tipo 2. Basicamente, a fisiopatologia do diabetes tipo 2 se resumia a esses dois pontos que vocês estão vendo aí. O diabetes tipo 2 era fruto de resistência à ação da insulina, resistência à insulina, associado, combinado com um certo grau de disfunção de célula beta. Era isso. Com o passar do tempo, a gente desmembrou esses dois pontos em 3 pontos. A gente passou a entender que, sim, havia um grau de déficit de secreção de insulina, um envolvimento, portanto, pancreático, um envolvimento da célula beta do pâncreas, e havia, sim, também resistência à insulina, porém, a resistência à insulina ela se expressava clinicamente de forma diferenciada em cada um dos dois principais tecidos-alvos que se conhecia na ocasião. Então, no fígado, a resistência à insulina, que eu marquei com essa estrelinha azul, escrito no centro RI, de resistência à insulina, no fígado, a resistência à insulina ela se processa, ela se mostra dessa forma, com um aumento na produção hepática de glicose. Enquanto que no tecido muscular, esquelético, ela se expressa com uma diminuição na captação muscular de glicose no período pós-alimentar. Ou seja, a resistência à insulina no território hepático produz hiperglicemia de jejum e a resistência à insulina no tecido muscular produziria, portanto, hiperglicemia pós-prandial. Então, de 2 pontos, a gente passou para 3 pontos, sendo que 2 desses 3 pontos eram reflexo de um mesmo ponto, reflexo da resistência à insulina. A gente, aos poucos, foi entendendo cada vez mais de cada um desses 3 novos pontos naquela época, e a gente passou a perceber que havia também uma expressão diferenciada da resistência à insulina no território adipocitário, no tecido adiposo, e a isso se chamou adiposopatia. A gente vai ver um pouquinho sobre isso já já.
Com o passar do tempo, a gente adicionou mais esses 2 pontos na fisiopatologia do diabetes tipo 2. A gente percebeu que havia uma diminuição no efeito incretina, que a gente vai ver o que é, uma disfunção incretínica, e isso andava de mão dada com um déficit na funcionalidade das células alfa, de tal forma que as células alfa produzem em excesso glucagon. Passou a ser o diabetes tipo 2 uma doença não só de um hormônio, uma doença não só relacionada ao déficit de secreção de insulina, mas também uma doença relacionada a um aumento na secreção de glucagon. Uma doença, então, bi-hormonal e não mais uma doença mono-hormonal. Mais à frente, a gente entendeu que havia também resistência à insulina no tecido nervoso central, em especial na região hipotalâmica, o que produz uma disfunção neurotransmissora. E mais à frente, recentemente, a gente entendeu que havia também um papel do rim na fisiopatologia da doença. O rim não era somente alvo da doença, ele participava ativamente na gênese do diabetes tipo 2, ele contribuía para a hiperglicemia, uma vez que ele reabsorvia em excesso a glicose presente no ultrafiltrado glomerular. E aí, com isso, a gente constituiu esse painel de 8 itens de fisiopatologia que, com o passar do tempo, ficou conhecido como octeto ominioso, Omnius Octet. E isso se deu, essa, vamos dizer assim, popularização desse termo, através dessa publicação que foi dirigida por esse importantíssimo diabetólogo, o Dr. Ralph Defronze, essa figura simpaticíssima que está aqui do meu lado na fotografia. Na época eu tinha cabelo, inclusive. Eu já tive a oportunidade de fazer com ele 3 cursos presenciais no Instituto de Diabetes do Texas, onde ele trabalha. Tá? Então se passou do triunvirato daquela teoria com 3 pontos simples de fisiopatologia para o octeto omenioso, essa fisiopatologia complexa de 8 pontos. E, mais uma vez, reforçando a ideia de se fazer um tratamento voltado para esses 8 pontos. Eu me arriscaria a dizer que hoje, pensando modernamente, no bom sentido da palavra, não só existem 8 pontos de fisiopatologia, mas talvez 12. Ou seja, a gente acrescentou mais 4 pontos em cima desses 8 aqui. Tá vendo que eu espremi esses 8 pontos que a gente já discutiu aqui no cantinho para abrir espaço para mais 4 pontos. Quais pontos seriam esses novos pontos de fisiopatologia? O papel dos disruptores endócrinos na fisiopatologia do diabetes tipo 2, o papel das alterações do ciclo circadiano e dos transtornos do sono na fisiopatologia, o papel importantíssimo da epigenética, o papel importantíssimo também da flora intestinal, e aí fechando 12 pontos. E é possível que a gente adicione mais pontos nos próximos anos? Sem dúvida a gente poderia já hoje colocar que há um papel também dos microRNAs na fisiopatologia e do tecido adiposo marrom / bege, que a gente também vai discutir um pouquinho. Então vamos começar do básico, vamos começar do arroz com feijão. No que consiste, o que seria a chamada resistência à insulina, que eu diria que desses 12 pontos de fisiopatologia seria, sem dúvida, o ponto mais importante. Se você tiver que aprender uma única coisa sobre o diabetes tipo 2, eu acho que é importante que seja a resistência à insulina. Então, como a gente viu, a resistência à insulina no território hepático se processa de tal forma a aumentar a produção hepática de glicose. Vejam nesse gráfico, em amarelo, os indivíduos controles, indivíduos não diabéticos, e em vermelho, aqueles com diabetes tipo 2, você vê que no diabetes tipo 2 há um aumento na produção hepática de glicose. E esse aumento ele está relacionado diretamente, vejam o R, o coeficiente que correlaciona esses 2 parâmetros, secreção hepática de glicose e glicemia de jejum, esse R é de 0,85. Então, quanto maior a secreção hepática de glicose, maior a glicemia de jejum. Então, como a gente falou, o indivíduo que desenvolve resistência à insulina, ele passa a ter uma maior secreção hepática de glicose e isso gera hiperglicemia de jejum.
E ok, quem que vai tratar isso aqui? Qual medicamento que pode endereçar esse ponto de fisiopatologia? A metformina. A metformina ela trata a resistência à insulina no território hepático e é por isso que ela eminentemente diminui os níveis de glicemia de jejum. Ok? Então é importante entender a fisiopatologia e entender qual medicamento que cuida, que trata aquele ponto. Metformina melhora a produção hepática de glicose, melhora então a glicemia de jejum. Olhando aqui para a expressão muscular da resistência à insulina, vejam aqui a capacidade de captação pelo músculo da glicose após um challenge, após um desafio de glicose, uma sobrecarga de glicose. Vejam aqui, foi avaliada a musculatura da perna no que diz respeito à capacidade de captação de glicose pós-sobrecarga. Vejam que em preto, os indivíduos controles, eles têm uma capacidade de captar a glicose muito maior do que em branco os indivíduos com diabetes tipo 2. Ou seja, há uma diminuição da capacidade de captação de glicose no músculo e, com isso, uma hiperglicemia pós-prandial. Quem é que vai tratar isso daqui? Que tipo de intervenção, medida terapêutica que pode melhorar a hiperglicemia pós-prandial por melhorar a sensibilidade à insulina no músculo? Duas opções: o exercício físico, obviamente, você vai mexer com o músculo, você vai melhorar a sensibilidade à insulina no músculo, e as glitazonas ou tiazolidinedionas, elas mexem com a sensibilidade também hepática à glicose, a insulina, desculpa, sim, mas mexem principalmente com a resistência à insulina em tecido muscular e adipocitário, como a gente vai ver mais à frente. Uma discussão interessante, já que a gente está falando de resistência à insulina, é a seguinte: eu preciso aferir laboratorialmente a resistência à insulina do meu paciente através, por exemplo, desse índice famoso chamado de ROMA-IR. Na verdade, do ponto de vista clínico, não há indicação alguma de se solicitar o ROMA-IR. A gente só usa o ROMA-IR em estudos clínicos, ou seja, quando você está comparando uma população A versus uma população B no que diz respeito à resistência à insulina em um estudo clínico, quando você testa, por exemplo, uma intervenção, uma droga A versus placebo. Então, do ponto de vista individual da avaliação do nosso paciente no consultório, nos ambulatórios do IED, não se deve pedir o ROMA-IR, tá bom? Todo paciente com diabetes tipo 2, por definição, tem resistência à insulina, você não precisa documentar isso e você não precisa acompanhar isso. Melhorar o ROMA-IR não significa que o paciente está melhor. Perder peso, sim, significa que o paciente está melhor. Diminuir a hemoglobina glicada, sim, significa que o paciente está melhor. E assim por diante. Então, só para fins de documentação, quem desenvolveu esse método em 1985 foi um diabetólogo também muito famoso chamado David Matthews. Ele desenvolveu uma fórmula, uma equação matemática, que vocês estão vendo aqui, a glicose em miligramas por decilitro vezes a insulina em jejum em 1000 unidades por ml divididos por um fator de correção, 405. E a gente tem já documentado os cutoffs para a população brasileira. Vejam aqui na primeira linha o ROMA-IR, o cutoff de 2,7 seria o percentil 90 para a população brasileira. Esse é um estudo do Bruno Gelonesi, da Unicamp, foi publicado já há mais de 10 anos atrás, 2009, tá? Mas isso só para estudos, viu, pessoal? Ok, então é o seguinte, por que a gente também tem que tomar cuidado com o ROMA, né? Porque o ROMA, ele é obviamente dependente do IMC do paciente. Ele é dependente também, por exemplo, do estágio puberal do paciente. Existem várias variáveis que deveriam modificar o cutoff do ROMA-IR dos nossos pacientes. Fora isso, a gente deveria ter um cutoff de acordo com a etnia. Nós temos no Brasil, né? Mas aqui nesse slide é para mostrar. Olha só o que acontece, por exemplo, se a gente pegar um indivíduo com IMC de 40, que eu marquei com essa bolinha azul aí que vocês estão vendo, e analisar a insulina de jejum dele, que é um dos principais parâmetros que a gente joga lá na fórmula do ROMA, né? Vamos supor que ele tenha uma insulina de jejum ali entre 100 e 200. Se a gente plotar nesse normograma, essa área cinza que vocês estão vendo, que a gente tem demarcados aqui o que seria o percentil 5, o que seria o percentil 50 e o que seria o percentil 95,
a gente vai ver que uma insulina de 150 em alguém que tem IMC de 40, ela é totalmente normal. Ela está ali entre percentil 50 e percentil 95. No entanto, se a gente analisar esse mesmo nível de insulinemia de jejum 150 em uma pessoa agora com IMC de 22, 21, por exemplo, a gente vai ver que a gente já vai estar muito acima do percentil 95. Tá? Então, o número absoluto ele deveria ser ajustado pelo IMC, pela idade do paciente também. Né? Quanto mais velho o indivíduo, maior é a tendência dele ter resistência à insulina. Então, indivíduos idosos deveriam ter um cutoff mais alto para o ROMA. Durante a puberdade, é um momento de resistência à insulina fisiológico. Durante a gravidez, idem. Então, tudo isso deveria constar. Então, mais uma razão para a gente não pedir o ROMA-IR. Então, aqui só um exemplo para vocês de como o ROMA-IR pode ser bem utilizado em ambiente de pesquisa. Nesse trabalho, que é o famoso San Antonio Heart Study, SAHS, vocês estão vendo aqui, eles analisaram a relação entre o ROMA-IR e a incidência de doença cardiovascular em 8 anos de follow-up em indivíduos não diabéticos, pessoas ainda sem diabetes, mas já com excesso de peso e já com o ROMA-IR aumentado em pesquisa clínica. Vejam o gráfico da direita de vocês em amarelo, que é o gráfico que a gente já está ajustando para aqueles fatores que eu citei, idade, sexo, por exemplo. A gente vai ver que nos indivíduos mais sensíveis à direita de vocês, no primeiro quintil de sensibilidade, né, à insulina, ou seja, com níveis mais baixos de ROMA-IR, a incidência de doença cardiovascular é mais baixa e conforme aumenta o ROMA-IR, conforme piora a resistência à insulina, no quinto quintil, a incidência cumulativa, o odds ratio para a doença cardiovascular é maior. Tá? Então, esse é um exemplo de bom uso do ROMA-IR em pesquisa clínica. Tá? E ele também mostra, esse trabalho, qual é a importância clínica maior da resistência à insulina. Além de levar o indivíduo, de conduzir o indivíduo ao diabetes tipo 2, a resistência à insulina é o pilar de sustentação da doença cardiovascular. É ela o driver, é ela que gera a doença cardiovascular no nosso paciente com excesso de peso e ou com diabetes tipo 2. Ok? Muito bem. Então, quais são os mecanismos moleculares da resistência à insulina? O que está acontecendo no nível molecular que gera a resistência à insulina? Vamos começar olhando o indivíduo normal, o indivíduo não diabético. O receptor de insulina, ele é um receptor transmembrana, vocês estão vendo aqui exemplificado por esses 4 retangulinhos azuis, e ele é um heterotetrâmero, ou seja, ele é formado por 4 subunidades, por isso tetrâmero, 2 de um tipo e 2 de um outro tipo, por isso hétero, são subunidades diferentes, senão seria homotetrâmero. Então, um heterotetrâmero, onde você tem 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. A subunidade beta é a subunidade que atravessa propriamente a membrana celular, que ancora o receptor na membrana celular, e a subunidade alfa é onde a insulina vai se ligar. Tá? Então, vamos imaginar que essas bolinhas azuis são a insulina, e a insulina, então, quando se liga na subunidade alfa, ela vai desencadear um processo de transformação no próprio receptor, de forma que vai haver uma transfosforilação do receptor de insulina em resíduos de tirosina. Tá? Quando esse processo é dito fisiológico, ou seja, dentro da normalidade, a fosforilação do receptor de insulina, a autofosforilação da subunidade beta do receptor de insulina se dá em resíduos de tirosina. E isso, quando acontece, ativa esse receptor e ele passa a exercer uma função também de fosforilar outros alvos celulares, vamos dizer assim, mediadores intracelulares, principalmente os chamados IRS, os substratos do receptor de insulina. A gente está vendo aqui, a gente tem o IRS1 e o IRS2, então esses 2 substratos vão ser fosforilados pelo próprio receptor de insulina ativado, e esses substratos, por sua vez, vão fosforilar outros alvos intracelulares, como esses que estão marcados aqui, e eu daria destaque à PI3 quinase, que
que por sua vez, quando fosforilada, vai fosforilar uma outra proteína, a AKT. E com isso a gente vai produzir, no final das contas, os efeitos ditos metabólicos da via de sinalização da insulina, que são esses: aumentar a captação de glicose via GLUT4, aumentar a captação de aminoácidos, síntese de glicogênio e lipogênese. Então vejam vocês que a insulina ela tem um efeito metabólico que não se restringe ao âmbito glicídico, que não se restringe ao metabolismo da glicose, mas envolve também o metabolismo proteico e lipídico. E é por isso que a insulina é considerada um dos hormônios anabolizantes principais do nosso organismo, porque ela gera estocagem de glicogênio, aumento da síntese proteica e aumento de tecido adiposo de estoque, né? Muito bem, então vejam que é uma reação em cadeia. Bonito, né? É muito bonito isso. Então a insulina se liga lá em cima no receptor e isso vai gerar uma sequência de reações que vai culminar com esses efeitos metabólicos, tá? A gente tem que lembrar que no estado de resistência à insulina, no estado patológico, essa cascata, essa sequência de reações químicas, ela vai funcionar de forma indevida. Aí a gente está falando então de fisiopatologia e não mais de fisiologia. Então, pessoal, vamos imaginar aqui que uma pessoa que tem resistência à insulina, a insulina se ligou lá na subunidade alfa do receptor de insulina, e aí o que vai acontecer? Essa autofosforilação, essa transfosforilação do receptor de insulina vai se dar na subunidade beta em receptores de serina e não mais em receptores de tirosina. Eu vou passar para vocês um método mnemônico que eu tenho para guardar aqui quando é que a fosforilação é em serina e quando é que é em tirosina, né? Então, diabetes tipo 2, a resistência à insulina é uma doença séria, não é? Então, a fosforilação é em serina. Então, a gente sabe que o patológico é a fosforilação em serina. Essa fosforilação em serina, ela vai então corromper todo aquele processo em cadeia que a gente viu, de tal forma que os substratos do receptor de insulina eles não mais conseguem ativar a PI3 quinase e toda aquela via metabólica, aqueles efeitos metabólicos se dão em menor grau quando você tem vigente resistência à insulina, ok? Então, na resistência à insulina, lembra que é uma doença séria, a fosforilação é em serina. E essa fosforilação é uma fosforilação errada, que então diminui os efeitos metabólicos da insulina. Vamos voltar agora para o indivíduo que não tem diabetes, para o indivíduo que não tem resistência à insulina, e vamos ver um outro aspecto, que é a via proliferativa. A insulina ela tem uma via intracelular metabólica, que é o que a gente viu anteriormente, e ela tem também uma outra via, que é uma via proliferativa, né? A insulina, como eu falei, é um hormônio anabolizante, ela gera proliferação tecidual também. Então, vamos ver no indivíduo normal. A insulina se liga no receptor, na subunidade alfa, gera uma fosforilação em resíduos de tirosina, né? A fosforilação correta, vai tudo funcionar bem. Como é que funciona essa via proliferativa quando está tudo funcionando direitinho? O receptor ele vai fosforilar um alvo intracelular que vai, por sua vez, fosforilar essa importante proteína-chave chamada MAP quinase. E a MAP quinase, vamos lembrar que ela é má, ela faz coisas ruins. Então, depois dessa fosforilação da MAP quinase, isso desliga a MAP quinase, que seria uma enzima que ativaria, vejam aqui, inflamação, crescimento celular e proliferação celular, aterosclerose. Então, no estado fisiológico, quando há fosforilação em tirosina, quando tudo está bem, a MAP quinase ela é inativada e não liga os processos de inflamação, aterosclerose e crescimento celular. A via proliferativa ela é menos ativa. No indivíduo com resistência à insulina, acontece o inverso. A via proliferativa ela fica muito ativa. O receptor, a subunidade beta, quando fosforilado em serina, que é algo sério, lembra? Você vai deixar a MAP quinase ativa. Ele não vai conseguir impedir a MAP quinase de funcionar. A MAP quinase fica livre para abrir os processos inflamatórios de crescimento celular e aterosclerose, ok? Então aumenta a via proliferativa. Resumindo a história, na resistência à insulina, o lado bom da história, o lado bom dessa moeda, a via metabólica,
ela está diminuída, ou seja, há aumento da glicemia e aumento dos lípides, e a via proliferativa, que é o lado ruim da história, ela está aumentada. Então, gerando um estado pró-inflamatório, pró-trombótico, que gera risco de doença cardiovascular. É importante a gente ter noção, pessoal, que a resistência à insulina, ela está ligada não só às condições que a gente já consegue conectar, que são mais óbvias, como, por exemplo, diabetes tipo 2. A gente mostrou aí que a resistência à insulina está diretamente ligada ao risco cardiovascular, mesmo que não produza diabetes tipo 2. A resistência à insulina está relacionada à obesidade centrípeta. A hipertensão, ela está também no cerne, na gênese da hipertensão. Mas ela está também relacionada a outras condições médicas que a gente não liga habitualmente e que a gente tem que passar a ligar. O especialista tem que passar a enxergar que a resistência à insulina ela também faz parte da fisiopatologia da síndrome de ovários policísticos, ela também faz parte da fisiopatologia da esteatohepatite não alcoólica, ela se relaciona com sepse, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Quem é que nunca viu um paciente no CTI que, em função de estar séptico, por conta da sepse, desenvolve hiperglicemia? Por que disso? Porque a sepse gera resistência à insulina e a resistência à insulina gera hiperglicemia. Na hepatite C, a mesma coisa. 1/3 dos pacientes com hepatite C tem resistência à insulina, tem hiperglicemia. A gente sabe que o HIV está relacionado à resistência à insulina. Os pacientes com HIV têm mortalidade cardiovascular, risco para doença cardiovascular aumentado por conta da resistência à insulina. E até a gente sabe hoje que doenças que interferem com a cognição, por exemplo, Alzheimer, mesmo que não seja demência vascular, o Alzheimer mesmo, ele tem na sua base, no seu cerne, a resistência à insulina como um dos fatores que gera a doença, né? Neoplasias, a resistência à insulina, é uma forma que o câncer tem de, vamos dizer assim, entre aspas, se alimentar de glicose, de roubar a glicose para si, para crescer. Então, se vocês tiverem essa visão mais ampla da resistência à insulina, isso é muito importante como especialistas. Vamos ver um pouquinho da expressão da resistência à insulina no território do sistema nervoso central. Hoje em dia, isso é tão importante que até se fala em diabetes tipo 3. Se chama a doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, como se fosse um diabetes cerebral, uma vez que a resistência à insulina no encéfalo é um ponto de fisiopatologia importante. Então, tentem acompanhar aqui comigo. Vocês estão aí tentando prestar atenção no que eu estou falando, né? Vocês estão estudando igual esse menininho aí que está sentado na carteira lá da escola, escrevendo. E quando a gente está estudando, a gente está tentando montar uma cadeia, uma sequência de sinapses, de tal forma que a gente crie uma nova memória. A gente consiga memorizar o que a gente está aprendendo. E para isso funcionar adequadamente, para essa plasticidade neuronal fluir adequadamente, a gente precisa que o metabolismo energético que dá suporte às células do sistema nervoso central estejam a pleno vapor. Outros processos precisam também estar em pleno funcionamento para que isso se desenvolva. Síntese proteica, a capacidade de diferenciação e crescimento celular, a formação de novas sinapses depende de toda uma estrutura de apoio aqui. E essa estrutura, ela diz respeito à energia disponível e, além disso, fatores de crescimento, hormônios que são capazes de entregar essa energia no lugar correto. E entre esses fatores hormonais eu citaria a insulina. O IGF, né, o fator de crescimento, insulina-like, né? Insulin-like growth factor, e também a própria insulina. Então, havendo resistência à insulina, esse processo não se dá de forma correta. Vamos imaginar... antes disso, a gente tem que lembrar hoje que, imaginem que essa linha vermelha, essa cobrinha vermelha, é a barreira hematoencefálica. Até pouco tempo atrás, a gente entendia que a insulina presente no sistema nervoso central, ela era totalmente, 100% oriunda da circulação sistêmica. A insulina que circulava nos vasos sanguíneos tinha que cruzar a barreira hematoencefálica para então poder transportar essa energia para a boquinha do neurônio que estava se formando lá. Tá? E hoje a gente sabe que não
Na verdade, a gente sabe que não é necessário. Essa insulina também vem, a insulina presente no sistema nervoso central, ela também vem da circulação sistêmica, cruzando barreira hematoencefálica, mas há sim insulina residente no sistema nervoso central, ok? Vamos imaginar que vocês, sentadinhos aí estudando, acabaram deixando de fazer exercício, passaram a comer besteira no plantão, pedir pizza e desenvolveram excesso de peso e acabaram desenvolvendo diabetes tipo 2, ou seja, apareceu resistência à insulina, apareceu esse player nesse cenário. Como eu falei, então, a gente vai ter a insulina funcionando menos e essa estrutura de suporte para a formação da memória se perde e há então um prejuízo importante nos sistemas energéticos, principalmente a mitocôndria. A mitocôndria entra em estresse oxidativo e isso também está na gênese da doença de Alzheimer e diminui a memória, ok? Uma outra forma mais simplista de entender isso imagina que aqui a gente tem um indivíduo normal, a membrana celular de um neurônio no sistema nervoso central, a insulina se ligando no receptor de insulina, está vendo aqui IR de Insulin Receptor, na membrana, alocado aqui na membrana celular, e aquela reação, a fosforilação, a transfosforilação está acontecendo normalmente, e toda aquela reação em cadeia no sistema nervoso central culmina com neuroproteção, desenvolvimento neuronal, processos de regeneração, limpeza de debris celulares. Quando há resistência à insulina, quando há diabetes tipo 2, o receptor não funciona direito e você não consegue desencadear essa sequência de reações químicas que culminaria lá com o desenvolvimento neuronal, ok? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a resistência à insulina relacionada à sepse, como a gente colocou ali. Qual é o vínculo aí, como é que se processa essa questão? Então, a gente tem no nosso organismo uma superfamília de receptores também de membrana, chamados Toll-like receptors, receptores Toll-like, TLRs. Essa família de receptores faz parte da nossa imunidade inata, ou seja, é uma família de receptores cuja função é identificar padrões infecciosos e desencadear uma resposta inflamatória para, entre aspas, combater essa infecção que se detecta, que se percebe através desses Toll-like receptors. Então vejam aqui que a gente tem o Toll-like receptor tipo 9, por exemplo, em amarelo à direita de vocês, que é capaz de perceber, por exemplo, alguns padrões gênicos bacterianos, virais. A gente tem um Toll-like receptor tipo 5 que percebe a flagelina de alguns micro-organismos. E a gente tem também, que eu queria chamar a atenção, esse é o principal aqui para a nossa conversa de hoje, que é o Toll-like receptor tipo 4, que vai perceber a presença da LPS, do lipopolissaccáride, presente nas infecções por gram-negativos em grande quantidade. E quando o LPS se liga nesse Toll-like receptor tipo 4, vejam o que a gente produz. NF-kappa-beta, que por sua vez produz citocinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6 e 1. E a gente sabe que inflamação é igual à resistência à insulina. A inflamação gera resistência à insulina. Então é por isso que, diante de uma sepse por gram-negativo, por exemplo, via Toll-like receptor 4, você abre uma resposta inflamatória importante e isso gera resistência à insulina e o seu paciente no CTI vai ter hiperglicemia. E vai melhorar da hiperglicemia quando você tratar a sepse, porque você desliga esse receptor aí, ok? Então o Toll-like receptor tipo 4 é o link entre a sepse e a resistência à insulina e a hiperglicemia. Existem, pessoal, algumas condições médicas mais raras, como é o caso dessa síndrome de Rabson-Mendenhall, que é uma síndrome que é fruto de uma mutação com perda de função, uma LOF, uma Loss of Function Mutation, no gene que codifica o receptor de insulina. O receptor de insulina ele não funciona por uma mutação com perda de função e não por excesso de peso. Então são pacientes magros que apresentam resistência à insulina muito grave. E por que a gente está falando disso aqui se essa é uma condição extremamente rara? Porque esse cenário, esse tipo de paciente, ele permite para a gente aprender uma série de coisas. Ele mostra para a gente como que se dá a resistência à insulina
em grau máximo, no seu extremo de apresentação. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui que eu estou citando foi o meu TCC. Eu consegui publicar o meu TCC, eu fiz residência aqui no IED de endócrino, eu publiquei na Diabetologia em 2010, meu orientador foi o Rodrigo Moreira. Então vejam aqui o paciente com Rabson-Mendenhall, olha só, o que é isso que vocês estão vendo aqui na axila dele à esquerda de vocês? Isso aqui é resistência à insulina, isso aqui é a expressão na pele da resistência à insulina, acantose nigricans grave, em um paciente com resistência à insulina grave. Tá? Então, a acantose nigricans é a expressão na pele da resistência à insulina. Melhor do que dosar Roma. É você perceber no exame físico a acantose. Não precisa ser tão exuberante como esse caso extremo, mas às vezes aquela acantose na região cervical posterior, na axila, você já sabe que tem resistência à insulina, mesmo que aquele indivíduo não tenha diabetes ou pré-diabetes. Ok, segundo ponto mais importante de fisiopatologia é a diminuição na secreção de insulina, a disfunção de células beta. A gente sabe que a secreção normal, fisiológica de insulina, ela tem esse padrão que vocês estão vendo nessa caixa preta, da mesma forma que uma série de hormônios no nosso organismo, hormônios eminentemente hipofisários, na célula beta do pâncreas, a secreção de insulina normal ela tem uma característica pulsátil, ou seja, se dá impulsos, ela é bifásica, eu já vou mostrar para vocês como é esse padrão bifásico, e tem todas essas outras características que vocês estão vendo aqui, tá? Vejam aqui um exemplo no indivíduo não diabético, nesse desenho acima, na parte de cima da figura, a gente tem um pico de secreção mais alto, depois outros picos menores, mais à frente um outro pico mais comprido. E no diabetes tipo 2 você perde essa capacidade, essa fisiologia, você deixa de ter plenamente ativo o marcapasso da célula beta de secreção insulínica. Veja como se transforma, como piora, como muda a frequência de picos e a intensidade de cada um dos picos no diabetes tipo 2. Né? Então há claramente uma disfunção de célula beta. E isso vai produzir, obviamente, um impacto na glicemia. Vejam aqui no indivíduo em azul com intolerância à glicose e no indivíduo azul claro, indivíduo com secreção normal ainda, com glicemia normal, desculpe, a gente vê que a primeira coisa que acontece no indivíduo que já tem intolerância à glicose, ainda não é diabético, é que esse pico de secreção de insulina ele começa a ficar retardado. Vejam aqui que o pico no indivíduo normal, em azul claro, ele é mais precoce. No indivíduo com diabetes, ele tem um lag, que está marcado aqui em vermelho. Ok? E aí a glicemia sobe um pouquinho. No segundo momento, já com o indivíduo com diabetes tipo 2, que é o que vocês estão vendo em azul aqui escuro, a gente vê que há uma perda desse pico precoce de secreção de insulina. Há um blunt desse pico de insulina. E aí, quais são as medicações que vão atuar nesse ponto da fisiopatologia? São os chamados secretagogos de insulina. São drogas que vão ativar a célula beta no sentido de estimulá-la a secretar mais insulina, já que ela está secretando pouco ou está secretando de forma inadequada. São 3 as medicações que atuam nesse ponto de fisiopatologia. A própria insulina, você ofertar insulina para o paciente, reposição, entre aspas, com insulina, e os secretagogos de insulina propriamente ditos, as sulfonilureias e as glinidas ou metiglinidas. Esse slide aqui eu roubei do meu pai, né, um slide clássico que ele usa há muitos anos e que ajuda a gente a gravar o padrão normal de secreção de insulina pela célula beta. A gente vai mostrar em branco. Vejam que ele é um padrão muito parecido com o nosso pão de açúcar aqui no Rio de Janeiro. E olha como se perde esse primeiro pico, esse pico rápido, esse pico precoce de secreção de insulina no indivíduo com diabetes tipo 2. Essa é a alteração principal, né? Em especial no início da doença. Com o passar dos anos se perde também o segundo pico, esse pico mais lento de secreção de insulina. Então por isso que a gente fala que o padrão de secreção de insulina é um padrão bifásico. Tem um pico precoce mais pronunciado e tem um pico mais lento e menos evidente no segundo momento.
passar isso aqui. A gente tem que lembrar, gente, que atualmente a gente não tem nenhum tipo de tratamento que consiga conter a perda de células beta, a perda de função de células beta, a perda de massa de células beta pancreática. Independente do tipo de tratamento que você institui, a doença inexoravelmente vai avançando, o diabetes tipo 2 vai, entre aspas, comendo as células beta e mais adiante, com o passar dos anos de doença, o indivíduo com tipo 2, ele se torna um insulino requerente, ele passa a funcionar como se fosse um tipo 1, ele passa a precisar de insulina. Então vejam aqui esses dados do estudo KPDS, o estudo clássico na nossa especialidade. Vejam que, independente da terapia, seja terapia com dieta, em cinza, metformina em azul claro, ou sulfa em amarelo, independente disso, a função de células beta ao longo dos anos vai declinando. E com isso, a hemoglobina glicada vai se elevando. Ok? A perda, então, de células beta é algo progressivo, inexorável, independente da terapia que se institua. Eu quero mostrar para vocês também essa figura que é clássica do indivíduo chamado Polonsky, que mostra a história natural do diabetes tipo 2. Então vejam aqui no eixo horizontal, a gente tem no meio da figura o momento do diagnóstico, um momento em que se fecha o diagnóstico, o ano 0. Para a direita a gente tem os anos após o diagnóstico e para a esquerda a gente tem os anos que antecedem o diagnóstico de diabetes tipo 2. No eixo vertical a gente tem o percentual de células beta funcionantes. Então vejam que no ano 0, no momento do diagnóstico, a gente já tem perda de 50% na massa funcionante de células beta. Ou seja, quando você faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, você já está atrasado. A doença ela já está acontecendo, há pelo menos 8 a 12 anos. Então o indivíduo, em geral, ele passa anos na faixa de intolerância à glicose, depois ele passa a ter uma hiperglicemia pós-prandial que não é diagnosticada e depois a gente acaba fazendo o diagnóstico, ok? E conforme passam-se os anos, como a gente viu, independente da terapia, essa massa de células beta vai caindo até que você entre numa fase mais avançada de doença, em geral lá em torno de 10, 12 anos de evolução, 20, dependendo do paciente, com necessidade de insulina. O que significa glicotoxicidade? Que é um conceito chave, vocês vão ouvir muito na nossa especialidade. A glicotoxicidade ela pode ser explicada com essa frase aqui embaixo, que eu não sei o autor, mas é uma máxima na nossa especialidade, ela é muito ouvida, que é o seguinte: é mais fácil manter a euglicemia do que alcançá-la. É mais fácil você manter a glicose sob controle do que controlar o diabetes quando o diabetes está descontrolado. Mais ou menos igual na nossa casa. É mais fácil você manter a casa arrumada depois que a faxineira já fez uma faxina ultra mega do que você fazer a faxina mais grosseira, não é assim? É a mesma coisa aqui. E por que isso acontece? Porque a célula beta, quando ela convive, quando ela está inserida num milieu, num ambiente de hiperglicemia ao seu redor, ela, mesmo tendo capacidade de produzir e secretar insulina, ela não o faz. Ela fica, entre aspas, abobalhada. E você limpando essa hiperglicemia ao redor da célula beta, ela volta a secretar insulina. Ou seja, há uma perda funcional e não orgânica de capacidade secretória de insulina pela célula beta em função da própria hiperglicemia. E é importante lembrar que essa questão, esse ponto, essa glicotoxicidade, ela é reversível. Basta você limpar a casa que a célula beta volta a funcionar. Então olha só aqui que interessante. Esse estudo foi feito com ratos pancreatectomizados, ou seja, um modelo, entre aspas, como se fosse de um diabetes tipo 1. E a gente vê aqui a capacidade no eixo vertical de secreção de insulina em preto nos indivíduos controles, em tracejadinho aí nos indivíduos com diabetes, esses ratos que foram pancreatectomizados. Você vê que quando você faz a pancreatectomia, aqui no caso parcial, você tem uma perda importante da capacidade de secreção de insulina, mas quando você usa uma medicação aqui chamada florizina, que é uma droga glicosúrica, foi a precursora da DAP e da empagliflozina,
Você produz uma glicosúria sem mexer no pâncreas. Você só está limpando a glicose, abrindo a torneirinha do rim para escapar a glicose para o xixi. Você devolve a capacidade de secreção daquela primeira fase e também da segunda fase, daquela curvinha da secreção de insulina. Muito bem. E a glicotoxicidade, às vezes a gente consegue tratar a glicotoxicidade usando insulina. Então você pega um paciente, por exemplo, que descobriu diabetes tipo 2 agora, e ele chega com 12 de hemoglobina glicada. Ele passou anos, 10 anos, 12 anos sem saber que tinha diabetes. E, portanto, quando ele chega, ele já está com poliúria, polidipsia, emagrecimento, francamente catabólico, e vivendo essa realidade da glicotoxicidade. Ele tem algumas células beta ainda funcionando, mas que estão abobalhadas pela hiperglicemia ao redor. Aí se você fizer uma sulfonilureia, por exemplo, não vai funcionar. Porque a célula beta não consegue, ela está abobalhada, ela não consegue produzir insulina, mesmo você usando uma sulfa para estimular ela. E aí você pode instituir, por exemplo, um período transitório inicial de insulinoterapia, 8 semanas, 12 semanas de insulinoterapia, limpa a casa, tira aquela hiperglicemia ao redor e a célula beta volta a conseguir secretar insulina. Você tratou a glicotoxicidade com a insulina. E tem vários estudos que fizeram isso, aqui são citações de 3 trabalhos, não vou entrar em detalhes. Existe também um ponto que eu vou passar rapidinho, a gente fala pouco sobre isso, mas é interessante notar que existe uma substância chamada polipeptídeo amiloide da ilhota, que em indivíduos não diabéticos é liberado em concentrações equimolares, 1:1 com a insulina. Para cada molécula de insulina que é secretada também pela célula beta um polipeptídeo amiloide da ilhota. Em indivíduos com diabetes, o que se observa? Uma hipersecreção desse polipeptídeo amiloide e consequente deposição de polipeptídeo amiloide na célula beta, na ilhota pancreática, no pâncreas. E isso, em animais de experimentação, aqui em babuínos, por exemplo, se correlacionou com a disfunção de célula beta. Isso provavelmente é parte da causa da perda de secreção de célula beta. Acaba funcionando como se fosse uma verdadeira amiloidose pancreática. Esse acúmulo de peptídeo amiloide, de polipeptídeo amiloide da ilhota, vejam aqui como é que fica totalmente diferente do normal no indivíduo com diabetes tipo 2. Há um acúmulo enorme de peptídeo amiloide. O que é lipotoxicidade, gente? Lipotoxicidade é o seguinte: quando a gente tem resistência à insulina no tecido adiposo, o tecido adiposo ele passa a jogar na corrente sanguínea mais ácido graxo livre. E esse ácido graxo livre ele vai viajar pela corrente sanguínea e vai encontrar a célula beta, e ele atrapalha a célula beta na produção de insulina, na secreção de insulina. Ele deixa mais uma vez a célula beta abobalhada, igual a glicose. Glicose alta ao redor da célula beta e ácido graxo livre ao redor da célula beta deixam ela abobalhada, e isso é reversível também. Então a gente tem que entender hoje o tecido adiposo não como um mero órgão de estoque de energia, mas também e principalmente como um órgão endócrino, um órgão capaz de secretar uma infinidade de substâncias que têm função parácrina, endócrina e até autócrina. Vejam aqui nessa fotografia de microscopia eletrônica, essa bola, essa estrutura oval aí no meio, é um adipócito. Vejam o íntimo contato que o adipócito tem com a vasculatura. Aqui essa cobrinha ao redor desse ovo gigante é um pequeno vaso sanguíneo, e é por isso que o adipócito consegue jogar muita quantidade de hormônios na corrente sanguínea. Por exemplo, leptina, TNF-alfa, prostaglandina, adiponectina, resistina, etc. Todas essas substâncias que vocês estão vendo aí, que conjuntamente a gente chama de adipoquinas ou adipocitocinas. São as citocinas do adipócito. E entre elas, como eu falei, o ácido graxo livre, Free Fatty Acid. Então aqui é um experimento que comprova isso. Vejam aqui no indivíduo com diabetes tipo 2, à esquerda de vocês, o que acontece com a secreção de insulina, aqui medida de forma indireta pelo peptídeo C, quando a gente infunde solução salina versus uma solução lipídica. Quando você infunde ácido graxo livre,
você tem uma secreção menor de insulina, porque você instituiu a chamada adiposopatia, ou essa, como a gente colocou aí, você atrapalha a célula beta com ácido graxo livre. Ok. E como é que se trata isso, essa adiposopatia? Primeiro, com perda de peso, diminuindo a quantidade de gordura visceral que o indivíduo tem através do emagrecimento. E medicamentosamente falando, a gente pode usar as glitazonas ou tiazolidina-idionas, que melhoram a sensibilidade à insulina no músculo e no tecido adiposo. Elas vão fazer o tecido adiposo se redistribuir. Você vai tirar a gordura da região abdominal e vai depositar eminentemente na gordura subcutânea. A gente vai tratar aí a chamada adiposopatia, né? Eu gosto de brincar com essa imagem, né? Que esse camarada aí, ó, Ronnie Coleman, 48 anos, 150 quilos, pura massa muscular. Ele tem um IMC, se você for calcular, de 46,2. Seria classificado, teoricamente, como portador de obesidade grau 3, IMC de 40 ou maior. Ele tem resistência à insulina? Obviamente que não tem, porque a resistência à insulina está atrelada a tecido adiposo visceral. E ele não tem nem tecido adiposo visceral, nem subcutâneo. Vejam aqui o que eu falei. À esquerda de vocês, a gente vê o que acontece com a capacidade de captação de glicose conforme a gente aumenta a massa, o volume de tecido adiposo visceral. Conforme aumenta o tecido adiposo visceral, cai exponencialmente, essa é uma curva exponencial, a capacidade de captar glicose, cai a sensibilidade à insulina. Vejam o P aqui, altamente significativo, tanto em homens quanto em mulheres. Por outro lado, você aumentando a quantidade de tecido adiposo subcutâneo, vejam aqui, é uma linha reta, não muda a sensibilidade à insulina. O que traz resistência à insulina é o tecido adiposo visceral. Então, a gente sabe hoje que é muito mais importante do que o IMC é a gente checar a composição corporal usando qualquer método que seja, pregas cutâneas, bioimpedância, ressonância, DEXA, tomografia, que é o que a gente está mostrando aqui. Olha só, marcado aqui em um indivíduo com diabetes tipo 2, de verde a gente tem a quantidade de tecido adiposo visceral e de azul a gente tem a quantidade de tecido adiposo subcutâneo. Ok? Aqui a gente tem uma demonstração do ponto de vista citológico. Por que disso? Por que é o tecido adiposo visceral ou omental? A gente está vendo à esquerda aqui, ó, omental white adipose tissue, tecido adiposo branco visceral à esquerda de vocês, e à direita de vocês o WAT subcutâneo, subcutaneous white adipose tissue. Vejam que o tecido adiposo visceral ele é permeado por uma quantidade enorme de células inflamatórias, de macrófagos ativados. E no tecido subcutâneo ele tem uma quantidade de tecido de macrófagos muito menor. Ou seja, o tecido adiposo visceral ou mental, ele é altamente inflamado. E é ele que está associado a essa inflamação crônica de baixo grau que gera resistência à insulina. Que a gente já viu. Então, vamos ver uma outra coisa interessante aqui relacionada a isso, a tecido adiposo. Esse camarada, Uribe, 40 anos, 550 quilos, ele é tido como o indivíduo vivo mais obeso do mundo. Na verdade, eu acho que ele já até faleceu, mas ele foi o indivíduo vivo mais obeso do mundo. Não sai da cama há anos, veja a quantidade de tecido adiposo, e curiosamente, ele não tinha hipertensão e não tinha diabetes tipo 2. Constituindo o que a gente chama de obeso metabolicamente saudável. Por que disso, pessoal? Porque o que importa do ponto de vista de resistência à insulina, do ponto de vista de desenvolvimento de complicações do excesso de peso, como diabetes tipo 2 e hipertensão, é a quantidade de tecido adiposo visceral. Se o indivíduo ele é capaz de acumular gordura perifericamente, ele se protege das consequências do excesso de peso, como é o caso do Uribe. Olha só a quantidade de tecido adiposo na perna que ele tem, olha. Ele tem tecido adiposo visceral? Tem, óbvio que tem, mas olha a quantidade de tecido adiposo em braço. Com isso, ele consegue impedir, em parte, que o tecido adiposo se acumule nas vísceras
e com isso ele fica sem consequências metabólicas. Por outro lado, existe o magro metabolicamente obeso, que é o caso dessa paciente que vocês estão vendo aqui, do ambulatório do Dr. Amélio, da doutora Cíntia, do ambulatório de lipodistrofia. Esse slide, eles que me cederam, eu agradeço muito a gentileza. É uma paciente com lipodistrofia. E vejam que o IMC dela é de 24,5. É um IMC normal. Só que essa paciente tem acantose, olha aqui, importante na axila. Ela tem 3 stents, essa paciente. Ela é hipertensa, está em bom controle? Tá, mas é hipertensa, é diabética, tem triglicerídeo alto, HDL baixo. Por quê? Porque ela não acumula gordura na barriga, ela não consegue acumular gordura na coxa, não consegue acumular gordura em glúteo, não consegue acumular gordura em braço. Ela só acumula gordura intraabdominal, visceral, e é isso que inflama e é isso que dá complicações, tá? Muito bem. Então, como é que a gente trata isso? Com as glitazonas, mais uma vez. A gente vai, tá vendo aqui a TZD, a gente vai transformar esse camarada da esquerda no camarada da direita usando a glitazona. A gente vai diminuir a quantidade de tecido gorduroso intraabdominal, intrahepático, intramuscular, e a gente vai aumentar a quantidade de tecido adiposo subcutâneo. Tira da onde faz mal e bota aonde não faz mal, no subcutâneo. Um exemplo claro disso é esse trabalho da Universidade de Washington, do Samuel Klein, um grupo que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles um tempo lá em St. Louis, na Universidade de Washington. Olha que trabalho interessante, publicado em 2004 no New England. Eles pegaram indivíduos com obesidade grave e fizeram uma avaliação por CLAMP, que é o método padrão ouro para avaliação da resistência à insulina, pré e pós lipoaspiração. Então aqui em cima vocês veem antes da lipoaspiração, um indivíduo com um abdômen com uma quantidade enorme de tecido adiposo. Aqui a avaliação por ressonância, você vê a quantidade de tecido adiposo subcutâneo. E embaixo, depois da lipoaspiração, você vê que o indivíduo diminuiu a quantidade de tecido adiposo subcutâneo somente. Obviamente que o procedimento cirúrgico, estético, ele não consegue acessar, ele não consegue diminuir o tecido adiposo visceral, ele só diminui o tecido adiposo no subcutâneo. E o que a gente observa? Que apesar da perda de peso importante, vejam, esses indivíduos perderam 6 quilos, 8 quilos de massa gorda, eminentemente subcutânea, nada de massa gorda visceral. Vejam aqui que só tem significância estatística, o p-valor só atingiu significância estatística aqui quando se analisa a diminuição de tecido adiposo subcutâneo. Quando a gente analisa a quantidade que se perdeu de tecido visceral, não teve significância estatística, não mudou. E a gente vê que pressão arterial, sistólica e diastólica, glicemia, LDL colesterol, colesterol total, HDL, triglicerídeo, vejam, o p-valor não mudou. Comparando pré e pós cirurgia plástica, não há melhora do ponto de vista metabólico, do ponto de vista pressórico, lipídico, glicídico. E do ponto de vista hormonal, aqui embaixo, idem. Você não mexeu no tecido que produz hormônio. Então a quantidade de leptina, adiponectina, interleucina 6, PCR, fator de necrose tumoral alfa, tudo se mantém quando você faz um procedimento estético. E aqui são os dados de CLAMP, vou passar rápido. Da mesma forma, o CLAMP não muda a sensibilidade à insulina. Aqui está o Samuel Klein, que foi meu chefe lá, na época que também tinha mais cabelo ainda, onde eu trabalhei com eles. Ok, pessoal? Então são essas perguntas que a gente tem que pensar, né? Por que nem todo obeso tem síndrome metabólica? Porque ele consegue acumular gordura periférica e se defende do acúmulo de gordura central. Por que o lipodistrófico, apesar de ter um IMC normal, ele tem síndrome metabólica? Pelo inverso, porque ele só acumula gordura visceral e não consegue acumular na periferia porque ele não tem gordura periférica. E por que é que não melhora a síndrome metabólica quando você retira a gordura subcutânea fazendo cirurgia plástica? Porque você não mexeu no problema, que é a gordura visceral. Tá certo? Vamos passar um pouquinho sobre isso. Vou mostrar para vocês um pouco da disfunção incretínica que acontece no diabetes tipo 2, da diminuição do efeito incretina que acontece no diabetes tipo 2. E que, como eu falei, anda de mão dada com a disfunção de célula alfa
a disfunção de glucagon, o aumento na secreção de glucagon no diabetes tipo 2. O que é o efeito incretina? O efeito incretina ele foi demonstrado pela primeira vez com esse experimento que vocês estão vendo aqui, do Michael Nauck, de 1986. O que ele fez? Ele casou a oferta de glicose por via endovenosa, em azul claro, com a oferta de glicose por via oral, em azul escuro. Ele ofertou quantidades semelhantes de glicose por essas duas vias. Vejam aqui a curva da glicemia plasmática casadinha em indivíduos saudáveis, indivíduos não diabéticos, e mediu a capacidade de secreção de célula beta, né, a medida aqui pelo peptídeo C, nesses dois cenários. E vejam que quando você oferta a glicose por via oral, a secreção de insulina é muito maior do que quando você oferta a mesma quantidade por via venosa. Ou seja, há um incremento na secreção de insulina quando a glicose é ofertada por via oral, e a esse incremento se convencionou chamá-lo de efeito incretina, por causa de incremento. E isso se perde no diabetes tipo 2. Por que acontece isso, esse incremento? Por que se secreta mais insulina quando você dá a glicose por via oral versus venosa? Bom, isso acontece porque quando a glicose viaja pelo trato digestório, ela vai encontrar nas porções mais distais do intestino delgado duas células especializadas na produção hormonal. Essa célula L, à esquerda de vocês, e a célula K. Essas células, elas produzem, respectivamente, a célula L, ela produz GLP-1, que é um enterohormônio, que a gente vai ver já o que faz, e a célula K, nas regiões mais proximais do delgado, ela produz essa substância, esse enterohormônio chamado GIP. Esses dois hormônios, GIP e GLP-1, que são as incretinas, são os responsáveis por aquele efeito incretina que a gente viu no experimento anterior. Esses caras eles vão lá no pâncreas e aumentam a secreção de insulina e diminuem a secreção de glucagon, e com isso abaixam a glicose. Eles fazem bem para o organismo do ponto de vista metabólico, GIP e GLP-1. Acontece que esses hormônios eles só ficam ativos por muito pouco tempo na corrente sanguínea. Vejam aqui que após 1 minuto a gente já tem a inativação de 50% do GLP-1. E após 7 minutos a gente já tem a inativação do GIP. E isso se dá por essa enzima, essa degradação de GIP e GLP-1 acontece por ação da dipeptidilpeptidase tipo 4 ou DPP4, tá? Então o hormônio ele é muito bom, mas ele funciona por um período muito curto na corrente sanguínea por causa dessa enzima. Então, se eu inibir essa enzima, se eu impedir a função da DPP4, eu vou manter GLP-1 e GIP ativos por mais tempo, eu vou manter um melhor efeito incretina, ok? Então aqui só para mostrar para vocês que quando a gente se alimenta, mais uma vez, o alimento, quando passa pelas células L e pelas células K, ele vai estimular a secreção de GLP-1 e GIP. Esses dois hormônios, enterohormônios, eles vão agir na célula beta, aumentando a secreção de insulina, e na célula alfa, diminuindo a secreção de glucagon. E há também um efeito de diminuição do esvaziamento gástrico. Há um efeito no estômago, alentecendo o esvaziamento gástrico. Isso é interessante por quê? Porque gera saciedade, é um estímulo periférico para a saciedade, e além disso diminui a glicemia pós-prandial. E há também um efeito direto no sistema nervoso central de saciedade por parte do GLP-1. Vejam aqui, gente, na célula beta, o efeito ele é dito glicose dependente. E na célula alfa, idem. O efeito do GLP-1 é glicose dependente. Isso é muito bem-vindo. O que significa isso? Significa que esse efeito só acontece, só se dá quando há hiperglicemia. E ele não se dá, ele é desligado quando você está em vigência de euglicemia ou mesmo em vigência de hipoglicemia. Ou seja, os medicamentos que agem nessa via, os medicamentos que modulam as incretinas, eles não causam hipoglicemia por isso. Porque por mais alto que esteja o GLP-1, ele só baixa a glicose se a glicose estiver alta. É por isso que esses medicamentos
os agonistas de GLP-1 foram, ao longo do tempo, acabaram sendo aprovados para pessoas que não têm diabetes tipo 2 e têm excesso de peso, porque são seguros. Então vejam aqui à esquerda de vocês aquele experimento que eu mostrei, mostrando o efeito incretina, e vejam no indivíduo com diabetes tipo 2 como se perde, como que o efeito incretina ele é cortado aí, perdido. Então há uma disfunção incretínica, há uma perda do efeito incretina nos indivíduos com diabetes tipo 2, e a gente pode tratar isso. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Então vamos resumir aqui dessa forma. Vamos primeiro analisar o indivíduo não diabético, é a linha que vai aparecer em azul. O que acontece depois de uma refeição do ponto de vista glicêmico, nessa primeira linha, do ponto de vista da insulina, segunda linha, e do ponto de vista de glucagon, terceira linha. Então o indivíduo que não tem diabetes, ele tem pré-refeição, antes dessa seta branca, veja, uma glicemia na faixa da normalidade. Quando ele come, a glicemia se eleva dentro da normalidade e depois volta ao normal. E por que a glicemia normaliza depois de uma refeição? Porque diante da refeição há um aumento, vejam aqui, na secreção de insulina e há uma supressão da secreção de glucagon. A refeição no indivíduo não diabético, no estado de fisiologia, é capaz de suprimir a secreção de glucagon, que é alta antes da refeição. Vamos ver agora o que acontece em tracejado em branco no indivíduo com diabetes tipo 2. Aqui em cima primeiro. Primeiro que o indivíduo já parte de uma glicemia mais elevada, uma glicemia na faixa de diabetes. Com a refeição, a glicemia sobe ainda mais e não volta para o normal. E por que não volta para o normal? Porque vocês podem ver na linha de baixo, com a refeição não se consegue secretar insulina, há aquela disfunção de célula beta que a gente mencionou, e há também na terceira linha disfunção de célula alfa. Vejam que a refeição no indivíduo com diabetes tipo 2, ela não consegue suprimir a secreção de glucagon. A secreção de glucagon se mantém alta, non-suppressed glucagon. E isso é fruto da disfunção incretínica. A gente pode tentar tratar isso aí com inibidor de DPP-4, para desligar aquela enzima que destrói o hormônio que é do bem, que é o GLP-1, ou usar diretamente uma versão sintética do GLP-1, agonista do GLP-1. Ok. Vamos falar um pouquinho do último ponto de fisiopatologia, mais recentemente adicionado naquele painel, naquele octeto do Defronzo, que é um aumento na reabsorção renal de glicose. O rim, em vez de ajudar, ele atrapalha. Gente, vejam aqui o que acontece com a função dessa proteína chamada SGLT2, Sodium Glucose Transporter tipo 2. É um transportador de sódio e glicose, que é a proteína presente nas porções proximais do néfron, responsável pela reabsorção da glicose que cai no ultrafiltrado glomerular. A glicose, ela evolutivamente, ela foi vista como um nutriente fundamental e que não pode ser perdido pelo rim. Então, a evolução selecionou os indivíduos de tal forma que a gente seja extremamente capaz de, já na porção proximal do néfron, reabsorver o máximo possível de glicose. Tá? No indivíduo com diabetes tipo 2, como tem muita glicose caindo nesse ultrafiltrado glomerular, se o rim fosse esperto, o que ele ia fazer? Ele ia desligar essa recaptação de glicose. Ele ia pensar assim, bom, para que eu vou botar a glicose de volta para a corrente sanguínea se já tem excesso de glicose na corrente sanguínea? Eu vou deixar sair aqui pelo rim mesmo. E isso equilibraria o sistema. Só que o rim, ele tem um problema, ele não percebe isso. Então vejam aqui, à esquerda de vocês, a expressão do RNA mensageiro dessa proteína de transporte, essa SGLT2, no indivíduo controle. Olha como aumenta no indivíduo com diabetes tipo 2. Justamente o contrário do que a gente queria. Vejam aqui a capacidade de recaptação de glicose à direita de vocês. No indivíduo com diabetes aumenta. O indivíduo passa a ser um hiperreabsorvedor de glicose no túbulo proximal, ao invés de deixar a glicose sair pelo rim. Tá? Então vejam aqui, a gente tem a arteriola aferente,
entrando e formando o tufo capilar glomerular e a arteríola eferente saindo do glomérulo. A gente tem aqui, entrando pela arteríola aferente, todo aquele excesso de glicose no indivíduo com diabetes tipo 2, que vai cair nas porções proximais do túbulo proximal. Vejam aqui, túbulo proximal. Então, no segmento S1, ou seja, no segmento proximal do túbulo proximal, a gente tem a expressão dessa SGLT2, que é a proteína que vai pegar a glicose daqui e botar de volta para a corrente sanguínea, fazendo o contrário do que a gente queria no indivíduo com diabetes tipo 2. E nos segmentos S2 e S3, a gente tem uma outra proteína, que é a SGLT1, que reabsorve o resto. O que o SGLT2 não consegue pegar, a SGLT1 vai pegar. Mas o SGLT2 consegue pegar 90% dessa glicose, tá? Então, a gente pode usar uma medicação para inibir a ação desse SGLT2 e explicar para o rim, olha, rim, não é para pegar de volta a glicose, eu quero que deixe sair mesmo. Então, inibindo essa SGLT2, você aumenta a glicosúria, são drogas glicosúricas, e com isso baixa a hemoglobina glicada, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho, como eu falei, então, os inibidores de SGLT2 são as medicações que vão atuar aqui nessa fisiopatologia. A aula já está muito extensa, pessoal, então não vou falar muito sobre os outros itens. Eu só queria lembrar a vocês que existem substâncias chamadas desreguladoras endócrinas que estão presentes nos produtos de higiene pessoal, nos produtos de beleza, que a gente usa desde muito cedo na nossa vida e que vão atuar como se fossem um hormônio e que vão gerar, por exemplo, entre vários malefícios para o organismo, resistência à insulina e disfunção de célula beta, tá? As três principais substâncias que geram isso são as dioxinas, o BPA, bisfenol A, e os pesticidas, tá? A gente tem que lembrar do papel da epigenética no diabetes tipo 2, o papel do ciclo circadiano no diabetes tipo 2, eu não vou falar sobre isso por conta do tamanho da aula, e o papel da flora intestinal também no diabetes tipo 2, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso pessoalmente depois, se vocês quiserem, tá bom? Só para exemplificar aqui a questão da microbiota, vou mostrar só esse slide, que é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem dois ratinhos de laboratório, um magro, à esquerda de vocês, e um rato obeso, que é um animal geneticamente modificado chamado OB-OB. E a gente vai fazer um transplante de microbiota intestinal. A gente vai pegar todas as bactérias que moram no intestino desses animais e transferir para animais ditos germ-free. São animais que a gente produz em laboratório também, que não tem nenhuma bactéria no intestino. O que acontece com um animal que recebe a microbiota do animal obeso? Ele ganha mais peso do que o animal que recebeu a microbiota do animal magro, mesmo recebendo a mesma quantidade de ração, mesmo fazendo a mesma quantidade de exercício, correndo naquela rodinha a mesma quantidade de horas por dia. Tá? Então isso mostra que há um potencial terapêutico aqui para a gente modular a microbiota intestinal no sentido de melhorar as doenças metabólicas. Tá? Então eu queria fechar dizendo para vocês que a fisiopatologia do diabetes tipo 2 ela é uma estrada enorme, como essa que vocês estão vendo nessa figura. E a gente está aqui, onde eu marquei bem no início dessa estrada. A cada dia que passa, a cada hora que a gente caminha nessa estrada, a gente vai aprendendo mais. E a gente tem que estar atento a isso e conforme forem sendo adicionados mais itens nesse painel aí de 12, 13, 14, a gente tem que ir estudando junto, a gente tem que se manter atualizado, tá? Vocês devem focar nessa parte que eu marquei aqui de vermelho, né, dessa linha vermelha para baixo, que são os 8 pontos principais, é isso que a gente cobra em prova, tá? Entender basicamente, não precisa ser profundamente o funcionamento de cada um desses 8 itens, saber enumerar eles, isso é muito importante, citar eles, explicar minimamente e saber qual remédio age em cada um. Vamos ver isso aí então. A metformina, lembra? Ela atua na resistência à insulina no território hepático, ela vai combater a hipersecreção hepática de glicose e vai melhorar a glicemia de jejum. A pioglitazona, uma tiazolidinediona, ela vai atuar na resistência à insulina no território muscular e no território adipocitário, melhorando a adiposopatia,
vai diminuir aquele envio de ácidos graxos livres que o tecido adiposo envia para a célula beta o tempo todo, vai diminuir a inflamação do tecido adiposo, consequentemente a resistência à insulina, e no músculo vai melhorar a captação muscular pós-prandial de glicose. As sulfas, as insulinas, as glinidas, os agonistas de GLP-1 e os inibidores de DPP-4, todos esses 5, aqui tem 4 escritos, mas adicionem aí as glinidas, podem melhorar a capacidade secretória de insulina, vão tratar a disfunção de célula beta. Os inibidores de SGLT2 vão inibir lá a SGLT2, vão inibir aquela proteína que reabsorve glicose, vão promover glicosura, então vão tratar a reabsorção exagerada de glicose, que é ponto de fisiopatologia no diabetes tipo 2, e por fim, a hipersecreção de glucagon e o defeito em cretina, a disfunção incretínica, você pode tratar com agonistas de GLP-1 e inibidores de DPP-4. Tá bom, pessoal? Isso aqui está desatualizado, eu não tive tempo de atualizar, eu queria só lembrar a todos que o curso que eu organizo com o meu pai, de diabetes, suplementação alimentar, medicina esportiva, esse ano vai ser todo online. Entrem no site para fazer a inscrição de vocês, www.cursosend.com.br. Esse ano a gente criou essa oportunidade diante dessa situação grave que a gente está vivendo. Tem muitos temas interessantes. Beleza? Um abração. Tchau, tchau.